Fala galera, aqui quem fala é Daniel Lobo Oficial, seja muito bem-vindo ao meu canal Daniel Lobo Oficial. Para quem não segue meu Instagram é Daniel Lobo Oficial. E o tema desse vídeo aqui, eu vou falar sobre a prova que teve hoje, Cefac, Macman, Marinheiro Auxiliar de Máquinas, Marinheiro Auxiliar de Convés, que teve hoje no Rio de Janeiro, lá no Ciaga. Em comparação ao que teve no primeiro semestre, não se compara no primeiro semestre. O MOC e MON foi a mais difícil comparada com os outros estados, mas é o que teve nesse mês foi o do auxiliar. Então o auxiliar é bem mais tranquilo do que do primeiro semestre, tá? Então é assim que eu inicio o tema desse vídeo aqui, comentando sobre a prova de hoje. Bom, a prova foi 20 questões de português, 20 questões de matemática, assim como todos os outros estados. Só eu acho que é de Maranhão, que é 10 cada uma, que faz uma diferença aí. 20 questões e os outros estados são 40 questões. Então a prova de português, ela estava bem mais tranquila em relação à matemática, né? Na parte ali de interpretação de texto, quero deixar uma coisa aqui para vocês. Eu acho que uma coisa que eu tenho reparado muito, que eu acredito que é uma falha de muitos candidatos, na parte de português são 20 questões. Gente, caiu praticamente 6, 7 questões de interpretação de texto. É quase a metade da prova, tá? E praticamente ano que vem isso também vai se repetir. No CAC CTS, CAC CDM, CAC ELT, Cefac, moço de convés e moço de máquinas e por aí vai. Na parte de português de interpretação de texto é praticamente a metade da prova. Então, qual é o meu conselho que eu tenho para dar para vocês melhorarem na parte de interpretação de texto, que está sendo muito importante ali na prova? Antigamente, na minha opinião, tá? Era jogo as pessoas lerem jornal, ok? Você lendo jornal, você ia saber ali a pontuação, a crase, por quê? Porque você ia estar lendo um jornal ali. Mas hoje em dia os jornais eles estão muito partidários. Então se você pegar um jornal hoje em dia, você vai ficar sabendo fofoquinha de um, fofoquinha de outro, briga de política. Então não está sendo jogo a pessoa ler o jornal em questão de prova. Se você quiser saber de fofoca, briga de reality show, é contigo mesmo, aí você lê o jornal. Mas hoje o jornal ele não está sendo útil para quem vai fazer o concurso. Então, na minha opinião, para a pessoa se dar bem na parte de interpretação de texto, que praticamente está caindo a metade da prova, é a pessoa começar a ler. E o que eu indico para você ler? Não sei se vocês conhecem, na parte de literatura, nós temos as escolas literárias. E quais são as escolas literárias? Nós temos o barroco, o quinhentismo, o romantismo, o simbolismo, o naturalismo. Nós temos o modernismo, a vanguardas europeias e por aí vai. Por quê? Esses são as escolas literárias que nós temos. Porque na hora que eu ler o texto ali, na prova, o examinador vai me dar um texto ali. E a tendência que eu vejo é que eles estão botando os textos de autores ali da parte da literatura, né? No caso, hoje, foi Carlos Drummond de Andrade. Então, o que acontece? Se você não está habituado a ler, você vai ter uma certa dificuldade ali para resolver as questões. Ah, Daniel, eu preciso ler a escola literária toda? Não. Mas o que não pode passar, o que não pode o candidato fazer é passar um ano sem ler um livro.
Então, se você passar um ano sem ler um livro, a tua tendência ali para literatura é ser uma literatura medíocre, né? Porque você não tá lendo. E, gente, você passar um ano sem ler um livro praticamente um certo descompromisso ali que você tem. Então, na parte de gênero, nós temos também o eu lírico, o épico, o dramático. Então, você tem que se habituar ao que? Com a literatura. E isso para quê? Para você resolver a parte da interpretação de português, que é praticamente a metade da prova. Então, você tem que se habituar com isso aí. Para quem não conhecia de escola literária aí, eu dei uns exemplos aí: quinhentismo, barroco, realismo, naturalismo e por aí vai. Por quê? Porque aí você começa a conhecer os autores aí, começa a se habituar aí. Nós temos o meu cachorro apareceu ali, ó. Nós temos hoje foi Carlos Drummond de Andrade, temos também o Machado de Assis, a Clarice Lispector. Então você começa a pegar esses autores e praticamente vai ser a tendência para se repetir nos textos aí da prova da Marinha Mercante ali. Que nesses textos nós temos poemas, nós temos versos. E aí, deixa eu botar aqui para ficar mais iluminado. Que aí a gente começa a entender com mais facilidade na parte da interpretação de texto. Então, gente, se você não lê, começa a pegar o hábito da leitura aí. Acha um autor literário aí para você pelo menos entender praticamente a metade da prova, da parte da interpretação de texto, que está sendo muito importante. Resumindo aqui, o autor tem um texto lá. Aquilo, o autor pode falar o quê? A situação do texto e, ao mesmo tempo, ele falar as emoções em cima daquele texto ali. E quais são as emoções em cima daquele texto ali? Ele pode botar um otimismo, fazer alusão à tristeza, a sarcasmo, a ironia. Então, você começa, quem tem o hábito da leitura do livro, começa a entender quando a pessoa lê o texto ali, ele vai ver se ele se trata da situação que ele está se referindo ali, ou das emoções dele, da emoção dele ali. E a gente só começa a praticar isso a partir de muita leitura e na parte das escolas literárias ali. Então, quero chamar a atenção aí. Se você quer acertar praticamente a metade da prova ali, você tem que ter o hábito da leitura. E isso está sendo também um divisor de água. A literatura não fica achando que você vai pegar o texto, você só vai ler o texto e vai só responder. Gente, tem que ler. Tem muita questão da parte de interpretação de texto que ele pega referências e se você não ter o hábito da leitura, você fica perdido ali. Então vamos lá, português, é isso que eu quero chamar a atenção, praticamente a metade da prova é tendência também para ano que vem. Parte de português ali, caiu o monossílabo tônico. Para quem não sabe, também faz parte ali da oxítona, paroxítona, proparoxítona e monossílabo átono, monossílabo tônico. No caso, caiu monossílabo tônico. Caiu tempo composto. Caiu adjetivo e substantivo. Caiu também forma verbal. Ali caiu no infinitivo. Quem lembra aí do infinitivo, gerúndio e particípio. E o meu modo? Quem é meu modo? É o meu cachorrinho. Meu cachorrinho quem é? A minha Izzy. Indicativo, subjuntivo e imperativo. Tem esse macete aí pra galera pegar. E também na parte de português eu lembro, ele também fez muita também substituição de texto ali, no que o texto está se referindo. Agora eu não me lembro de tudo ali, mas é praticamente ali, na parte de português eles não estão mudando o modelo ali. É praticamente substituir palavras e botar a palavra ali no texto e para ver se essa palavra combina
ali. Não tem muito mistério também, mas se você não ter o hábito ali de estar resolvendo exercício e fazendo questões ali, você pode sentir uma certa dificuldade. Na parte de português dessa prova, tá sendo mais tranquila. Agora vamos na parte de matemática, tá? Na parte de matemática, pensei que ia cair dízima periódica simples ou composta. Não, caiu. Aliás, caiu, só que ele veio disfarçado de uma função, tá? Para quem não lembra aí, era 0,111 a resposta aí da dízima periódica. Era uma divisão lá e a divisão dava uma dízima periódica simples, quer dizer, dava uma dízima periódica simples. Parte de matemática, achei puxada para o auxiliar, comparado com as outras provas. Então, a cada ano está aumentando a tendência ali. As questões de 35 até a 40 na minha prova deu a letra C, tá, gente? 35, 36, 37, 38, 39, 40. Deu letra C. Eu não sei se eu errei tudo ou se eu acertei tudo, mas na minha opinião, da letra C. A galera tem perguntado, Daniel, aquela potência de 2 elevado a raiz de 4 mais 2 elevado a menos raiz de 16, quanto que dá? Da letra C, e a resposta era 63 sobre 16. E por que, Daniel? A questão fala a diferença de 2 elevado a 4, a raiz de 4, mais 2 elevado a menos raiz de 16. Então eu tive que, na hora da prova ali, eu tenho que fazer o primeiro, 2 elevado a raiz de 4, depois 2 elevado a menos raiz de 16 e fazer a diferença deles. A questão estava falando a diferença. Então, se eu somar, ele vai dar 65 sobre 16. Mas como a questão falou a diferença, a resposta era 63 sobre 16, tá? Posso estar errado, mas eu acredito que tá certo. Última questão, para quem não sabe, aquela questão é de física, tá? Mas não caiu física, eles botaram uma matemática ali, era só substituir ali. Era V igual a 5 mais 6 vezes T. O que ele fez ali? Ele falou, o meu tempo era 12 segundos. Era só pegar esse 12 e substituir ali no T. E dava 67 metros por segundo, se não me lembro. A resposta era 67. Outra questão dada também foi a questão de 1 milhão. Quanto que era 1 milhão na base de 10? Gente, era só contar os zeros ali, não tinha muito mistério. 10 elevado a 6, se não me engano. Foi praticamente questão dada. Uma questão, aquela questão de geometria. Qual é a área da geometria? A área do triângulo, quer dizer, a área do triângulo, base vezes altura sobre 2. Gente, questão dada também. Se você sabia a fórmula de cabeça ali, era só substituir. Agora eu não me lembro se deu 10 ou se deu 15 aí. Mas era só substituir ali. Tem a fórmula na cabeça? Tem. O que eu vou fazer lá na hora da prova? Pega minha caneta e desenha a fórmula. A área do triângulo igual a base vezes a altura sobre 2. Aí eu pego as informações que tem na prova e aplico na fórmula ali. E eu acho o resultado. Por isso que eu falo, exaustão das questões ali. E sábado e domingo, gente, você tem que fazer uma revisão ali. Porque se você não fazer uma revisão, você deixa, você acaba esquecendo ali as fórmulas ali para você pegar. Mas o que eu lembro aqui? Questão do retângulo aí. Uma das questões de retângulo, eu acredito que aquela questão de retângulo ela vai ser anulada. Aquela que falava que a área do retângulo era 12.800. A largura é o dobro da altura. Então era 2 em cima, 2 embaixo, valor de x e o valor de x. Porque o retângulo ele faz o quê?
o lado das minhas pontas são iguais. Então era 2 em cima, 2 embaixo e 1 e 1, né? Eu tive que somar eles todos e igualar a 12.800. Nisso que eu igualava a 12.800, eu tive que achar qual era a soma, qual era a medida dos meus lados ali. Não tinha resposta. Então, para mim, acho que era a questão 24, se eu não me engano. Ela vai ser anulada, na minha opinião, tá? Outra questão também é aquela de fatoração. É certo que aí caiu em Itacuruçá, caiu aqui, vai cair também ano que vem, da parte de fatoração aí, que era 676, 2 elevado a vezes 3 elevado a B. Aí o que você tinha que fazer? Só era fatorar os 676, depois pegar o A ali e igualar ao número que ele estava ali na faturação. Se eu não me engano, A dava 2 e B dava 2. Aí a questão pedia. Então, quanto que era A ao quadrado mais B? Era só substituir. Se A e B vale 2, A elevado ao quadrado, 2 ao quadrado é 4, mais B, que é igual a 2, 4 mais 2, 6, tá? Então, a resposta aí, se eu não me engano, era 6. Outra questão aí, que eu acredito que muita gente errou, foi aquela da pista, tá? A da pista. Qual era a questão da pista, Daniel? Ele falava que ele tinha uma pista ali, que era, se eu não me engano, se era 54 ou 56, tá? Agora eu não me lembro agora. E ele fala que o quê? Que o piloto ali tinha 54, 56 voltas ali para dar ali na pista. Só que ele fala que faltando 2 dividido por 7, 2 dividido por 7, faltava para ele completar a prova ali. E a pergunta é, e ele falou que nesse instante ele sofreu um acidente ali. Aí a pergunta era, o condutor foi retirado na pista na qual volta? Aí o que você tinha que fazer? 2 dividido por 7 vezes 56 ou 54, se eu não me engano aí. Aí você consegue achar o quê? 16. Esses 16 era o que falta para ele completar a prova. Mas faltando 16 voltas para ele completar aquela prova, ele sofreu um acidente. Aí a pergunta era, o condutor foi retirado da pista na qual volta? Aí você tinha que pegar o 56 menos 16, que dava o quê? Dava 40. Então, gente, aí olha as opções. Tinha 16 e tinha 40. 16 era o que faltava para ele completar. Mas a pergunta era, na qual volta ele foi retirado da pista? Aí você fazia 56 menos 16 dava 40. Então ele foi retirado na 40 volta, tá? Acredito que muita gente marcou 40. Muita gente marcou 16, porque era só você fazer 2 dividido por 7 vezes 56 e você achava o valor 16. Mas 16 era o que faltava para ele completar a prova. Mas como que ele sofreu um acidente, ele foi tirado na pista na rodada da 40 volta ali. Aí tinha que fazer 56 menos 16, tá? É o que eu lembro aí, mais ou menos. Outra coisa também, gente, uma coisa nova pra mim, tá caindo. Caiu 3 questões, caiu também em Itacuruçá e eu acredito que vai cair em 2023 no Moço de Convés e Moço de Máquinas. É a questão de equação da reta. Vou ser sincero pra você, eu tô pesquisando sobre isso ainda, não é difícil, tá? E é uma coisa que vai se repetir ali, ano que vem. Eu acredito que eu errei essas 3 questões ali, falando sobre equação da reta.
E assim que eu souber ali explicar de uma forma para vocês, eu vou explicar para vocês, para a galera entender. Ano que vem, esse tipo de questões também vai se repetir aí. Então, gente, é isso que eu tenho, é o que eu me lembro para vocês aí. Não tenho muito, não tô lembrado de toda a, as questões aqui. Se liberarem a prova, eu corrijo para vocês aí, mas provavelmente do auxiliar eles não costumam liberar. Libera mais do moço de convés e moço de máquinas. Outra coisa, gente, independente do resultado, continua estudando para ano que vem. O tempo passa rápido, independente, é o que eu costumo falar, independente das suas escolhas, o tempo vai passar. Então você tem que continuar estudando, porque o tempo vai passar, então é melhor a gente lutar pelo aquilo que a gente quer. Então se você quer isso, se você tem um sonho, você tem que correr atrás disso, tá? Outra coisa, gente, vai vir as eleições aí, vai vir a Copa do Mundo aí. Gente, não fica distraído com isso. O ano ainda não acabou. Nós temos 3 meses, praticamente 3 meses e uns 15 dias, 10, mais ou menos 3 meses e 10 dias praticamente aí. Então, gente, dá para estudar muita coisa, porque se você achar que acabou o ano e só vai estudar ano que vem, você vai perder muita matéria, vai perder muito exercício. Então, continua estudando, continua lutando, porque muita gente vai parar no meio do caminho, vai assistir Copa do Mundo, vai assistir não sei o que, vai assistir reality show, e o consumismo tá aí. Vai vir o consumismo pra quê? Pra você consumir aquilo ali e você ficar disperso e você não ter foco. Então, na era digital, na era da internet ali, se você não ter um foco, você se perde rápido, tá? Então, gente, esse é o meu comentário da prova aí, ficou um pouco extenso aí, mas eu acredito que pela tendência que eu fiz a prova em Itacuruçá, fiz essa prova hoje, acredito que em 2023, eu acredito que vai se repetir muitas questões ali. O modelo praticamente não muda ali. O que eu tenho visto praticamente mudar mais o modelo na parte de matemática. Português, ele ainda continua repetindo a mesma maneira ali de resolver. Então esse é o meu comentário aí que eu tenho para dar para vocês aí. E é isso aí, galera. Um abraço pra galera aí que falou comigo aí. Galera me conheceram aí. Um abraço aí pra vocês aí. E, gente, sucesso aí pra vocês. Independente do resultado, continue estudando, continue lutando. E se eu ter um resultado positivo nessa prova aí, eu vou fazer o curso, eu vou mostrar pra vocês o TAF, vou mostrar pra vocês qual é a documentação que eu tenho que resolver na parte do médico ali, o ASO, né, o que é o médico do trabalho que dá para fazer para ter a permissão para fazer o TAF, mostrar para vocês ali como que é o curso, o uniforme, o local, para vocês ficarem antenados aí. Então, galera, uma dica que eu tenho para vocês é essa aí. Ano que vem é prova, é a mesma coisa. Interpretação de texto e aquilo que está no edital. Uma coisa eu acho muito importante para frisar isso aqui. Você tem que ter constância nos estudos e exaustão de questões. Você não pode... Ah, Daniel, o que é exaustão de questões? É resolver o máximo possível. Se você faz 5 no dia e tá tranquilo, procura depois fazer 6, 7 questões no dia, 8 questões no dia. Vai procurando evoluir. Por quê? Porque isso, gente, também é aprendizado. Porque o que você vai fazer lá são questões. Então, se você não ter essa massificação de resolver questões, isso vai te dar branco na hora da prova. Então, eu sempre falo aqui e sempre friso aqui. Exaustão de questões é um dos caminhos para você conseguir a aprovação, tá? E outra coisa que eu acho muito importante na parte de português é aquilo que eu falei na parte
de você ter o hábito ali da leitura, tá, gente? Então esse é meu recado que tenho para dar a vocês. Saia do grupo do WhatsApp, esquece política A, política B, esquece Copa do Mundo e começa a focar nos teus objetivos. Não tô falando para você ser um bicho do mato, não. Mas se você não correr atrás dos teus sonhos, ninguém vai correr atrás. Porque se você vê, acabou as eleições, já tem a Copa do Mundo, acabou a Copa do Mundo, vai ter carnaval, vai ter Natal, vai ter Ano Novo. Então se você deixar essas comemorações, esse consumismo ali do mercado ali, você vai ficar sem estudar, e ficar sem estudar você vai começar a retroceder, tá, gente? Então, uma coisa muito importante, não espere o edital para estudar. Estuda com antecedência, com bastante antecedência. A prova de 2023 no SEAGA, eu acredito que vai ser depois do carnaval, tá? Vai ser mais ou menos ali em abril ali. Só tô esperando sair o prepom, assim que sair o prepom eu aviso para vocês ali. Mas você imagina só, vocês começar a estudar ano que vem, ou pior ainda depois do digital. Olha quanto tempo você perdeu, olha quanta revisão você perdeu. Então, meu conselho que eu tenho que dar para vocês é: saia do grupo de WhatsApp, de fofoca, de ladainha, esquece esse mundo aí e foca nos seus objetivos, nos teus sonhos. Se você tem um sonho de entrar na Marinha Mercante, você tem que fazer por você. Ninguém vai fazer por você. E outra coisa, estudar não é perca de tempo. Estudar, você está estudando. Não passou nesse concurso, tenta outro e vai tentando. E porque o concurso ninguém te tira, tá? O conhecimento, quer dizer, o conhecimento ninguém te tira. E a galera que vai fazer a prova aí de São Paulo aí, galera, eu tô torcendo para vocês aí. Sucesso e que Deus abençoe todos vocês aí, tá, gente? Então, qualquer coisinha, tô lá no meu Instagram, Daniel Lobo Oficial. A galera quiser comentar aí sobre a prova aí, o que achou da prova, qual é a questão que ele lembra, comenta nos comentários aí pra galera interagir também e a gente entrar num denominador comum. E a galera que não me segue lá no meu Instagram é Daniel Lobo Oficial. Galera, um abraço pra todos vocês. E ano que vem a gente tá aí de novo aí. Esse ano também. Esse ano vai ser as provas anteriores, o curso completo de geometria. E vamos cair pra dentro e que tudo dê certo. E se não der certo, que esses erros, que nossos erros sejam um aprendizado pra gente alcançar o nosso objetivo. Valeu, galera. Esse é o meu canal Daniel Lobo Oficial. Fui, abraço!